Boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma das nossas atividades preparatórias para o 23º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, que deverá acontecer, ou acontecerá nos dias 12 e 13 de março de 2021, de forma virtual. E hoje, na nossa atividade preparatória, nós temos aqui dois colegas, Maria Josefina Pepita, de São Paulo, e Cleiton Andrade, da seção Nordeste, acredito. E o título da nossa mesa redonda vai ser A Suspeita de Irrealidade e o Feminino. Antes de passar a palavra, eu queria somente dar uma notícia de que a nossa livraria online está sendo montada e breve vocês terão novidades a esse respeito. Não tenho certeza se será passado um filme, acredito que sim, só que não terá o som, mas terão as imagens. Então, depois do filme, eu volto para dar a palavra aos nossos convidados. Original Podoro, Antique No Base, Baiana System. Multiplicado somos mais fortes, não precisamos depender da sorte. Mesmo sem saber paradeiro da postura, nunca perdemos o norte. Perdido por um, perdido por mil, é assim agora assim no Brasil. Podemos ser dois, comportem ser um, se somos unidos ninguém passa frio. Pouco tempo fura, pouco vazio, até escravidão é a mental. Sozinho ninguém vai distante, então pensa na vida depois, que é na real. Tanta alegria. Tava na conta, né? Terra de capinguiné, vários caboclos notando no local. Cheiro da erva sobrenatural. Não tava na conta, né? Nós vamos começar com o nosso colega Cleiton, depois passaremos a Pepita. Cleiton, a palavra é sua. Desmute. Obrigado. Sim. Obrigado, Ana Alicia. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de começar agradecendo, primeiramente, a comissão organizadora e a diretoria pelo convite para participar dessa atividade. Quero dizer também que esse trabalho não tem qualquer originalidade, sendo resultado da contração e uma espécie de compressão de uma série de contribuições e discussões com os demais colegas, seja nas atividades preparatórias anteriores, nos trabalhos com os colegas daqui da seção Nordeste, num cartel que estamos fazendo sobre o feminino e familiar, bem como com os colegas da comissão científica. Desde a minha entrada na comissão científica, 3 questões me acompanharam. Todas elas, né, em torno do texto de Freud. Mas, em função do tempo, vou me ater a apenas uma dessas questões, que seria a dimensão estética, né? Daí o título do trabalho, unifamiliar estético. De um modo geral, um dos recortes possíveis a respeito do texto de Freud, e aí justamente minha fala vai se concentrar também exclusivamente no texto unifamiliar de Freud. Então, uma das formas que a gente pode fazer um recorte de leitura desse texto
pode ser pelo início do próprio texto, que logo na primeira linha o Freud fala da questão da estética. Freud inicia algumas considerações sobre o interesse estético a respeito do belo, do atraente e grandioso, deixando de fora aquilo que produz contradição, que é repugnante e penoso. Já apresentando desde o início Jentsch, que tem um estudo sobre o infamiliar. Vale dizer, rapidamente, que a posição de Freud frente às considerações desse autor não são uniformes, nem lineares ao longo do texto. Faz críticas, ele se afasta, mas retorna a ele em alguns momentos com alguns ajustes. Por exemplo, discorda abertamente de uma posição acerca do infamiliar abordado por Jentsch. Para este autor, o infamiliar introduz algo novo, uma novidade. Ou seja, o infamiliar seria para ele aquilo do qual nada se sabe. Há uma relação de oposição entre saber e infamiliar. Quanto mais se sabe, quanto mais conhece, menos infamiliar. E o inverso também, né? É no campo do não saber, do estranho, do não conhecido, que se situa o infamiliar. A recusa e a discordância de Freud a respeito dessa composição e distribuição entre saber e não saber, conhecimento e não conhecimento, numa relação recíproca de externalidade, mostra que o conceito de infamiliar em Freud não pode ser o estranho. O é para Jentsch, não para Freud. A distribuição das relações entre saber e não saber no conceito de infamiliar apontam para uma convivência, para uma coexistência. Ele não é, em hipótese alguma, estranho. É o mesmo, o íntimo, o familiar que retorna num lugar em que sua familiaridade se desfaz por um momento. O impasse não é com o terror do diferente e do novo, mas sim com a transmutação do íntimo em aterrorizante. A investigação dos casos particulares atingiu um alcance de universidade, pelo seu número, e posteriormente acabou encontrando confirmação por meio do testemunho do uso da linguagem. Ou seja, há uma enormidade de exemplos de casos sobre infamiliar, a ponto de haver efeitos no uso da linguagem. Os casos precedem o uso da língua. Mas Freud aponta no texto, ele opta por inverter a ordem. Ele decide falar primeiro dos rastros do infamiliar na língua, na composição de opostos, nos sentidos antitéticos das palavras primitivas, para depois falar dos casos. Por quê? Seria mero recurso de montagem de texto? Seria uma preferência pessoal de Freud ou alguma comodidade? Talvez sim, talvez não. Mas me parece que há aí um procedimento fundamental. Ele estabelece as bases e as coordenadas do que irá estruturar em torno do conceito de infamiliar, bem como as condições de possibilidade para o próprio sentimento do infamiliar. Portanto, ele define um campo, ele define um domínio, não apenas o campo da linguagem, mas o domínio estético. Em outras palavras, o recurso à demonstração do sentido antitético das palavras, o jogo combinatório de convivência de opostos, é digno de um uso lacaniano da lógica, como, por exemplo, no Seminário 19, quando uma afirmação e uma negação não se excluem, mas existem simultaneamente. É aqui, em Freud, apresentado em termos de uma estética que admite a coexistência do saber e do não saber, do conhecimento e do não conhecimento, da positividade e da negatividade, e, enfim, do familiar e do infamiliar. Interrompa a sequência do texto para chamar atenção para uma crítica feita por Freud sobre o desinteresse da estética pelo que é aterrorizante, pelo que produz horror, etc. Ele parece fazer aí
muito mais uma crítica à teoria da beleza em Aristóteles do que, de fato, a estética. A Poética, de Aristóteles, é um texto sobre a beleza, e mais especificamente sobre a tragédia. É um método normativo, prescritivo e descritivo para a composição mimética. A cosmologia em jogo é, grosso modo, a de um mundo que veio do caos e passou a ser regido pela harmonia. Há uma ruptura entre caos e harmonia, uma relação de exterioridade, mesmo que ainda haja restos e vestígios de desordem na ordem. Há um processo de extração do caos para a promoção da harmonia. Portanto, o poeta trágico procura recriar um universo em que a realidade reconheça a si própria, mesmo que transfigurada. A poética é uma técnica que parte de distinções claras em relação à externalidade e à exterioridade. Distinções entre logos e alogos, ou logos e patos, bem como a partilha entre conhecimento da técnica e desconhecimento da morte. A técnica que permite viver implica num desconhecimento da morte, como condição para torná-la suportável. Talvez o modelo poético, a poética aristotélica, como modelo estético de separação e passagem de um não saber para um saber, sirva ao início da clínica e das elaborações freudianas, juntamente com o efeito catártico, tal como o modelo do infamiliar, uma outra estética, um outro modo de pensamento estético, sirva a ele no momento em que está às voltas com os efeitos da guerra, com a presença irrecusável da morte como negatividade e as vésperas do conceito de pulsão de morte e do além do princípio do prazer. O texto de Freud traz dois tipos de infamiliar. Um que decorre das vivências, das experiências, e outro que vem da literatura. Numa leitura rápida, só o segundo poderia parecer que diz respeito às discussões estéticas, o sobre a literatura. Mas me parece que a estética, enquanto um modo de racionalidade necessária para pensar o infamiliar, está presente ao longo de todo o texto. O primeiro tipo de infamiliar, o das vivências, das experiências, se divide em dois fundamentos: as crenças animistas e os complexos infantis. Ambos seriam objeto de recalque. As crenças animistas, ou o pensamento animista, que é a atribuição de alma a todos os seres e objetos do mundo, é recalcado em nome da razão e do processo civilizatório. Primeira observação nesse ponto é que o animismo não se reduz à definição do modo ou do regime de pensamento do dito selvagem, mas principalmente e sobretudo a presença desse regime de pensamento no próprio homem civilizado. O neurótico é ao mesmo tempo infantil e selvagem. Uma criança que convive e coexiste no adulto, tal como o selvagem no civilizado. Trata-se, novamente, de uma dimensão estética que admite opostos sem exclusão mútua. Selvagem e civilizado, não como marcadores da distinção entre natureza e cultura, mas como uma outra gramática para o copertencimento entre positividade e negatividade. O recalcamento aqui tem uma aplicação ampliada, dada pelo próprio Freud. Portanto, me parece que a exigência de articulação do infamiliar com o retorno do recalcado diz menos ou quase nada da neurose enquanto estrutura clínica diferente da psicose e da forclusão, e muito mais
de uma gramática freudiana do retorno de algo que não é novo, da aparição de algo que não é estranho, mas sim do retorno daquilo que já está lá, daquilo que é familiar, já conhecido, mas que aparece abalando a estabilidade conferida à realidade. A fantasia já sustenta a realidade de modo, digamos, falseada. Ela dá o testemunho de que não é um problema uma realidade deformada, posto que a realidade psíquica é preponderante em relação à realidade externa. Em termos do texto Totem Tabu e do que é chamado de, digamos, entre aspas, animismo, há um feitiço e um contrafeitiço. É o termo que ele usa no Totem Tabu. O primeiro institui uma realidade, tal como daquele sujeito que, habitado pelo desejo de morte, se considera assassino, mesmo sendo cordial. O problema não é esse feitiço que muda sua realidade, acreditando ser assassino sem ser. Afinal, há um contrafeitiço que garante essa onipotência do pensamento, garante que ela se sustenta na condição de uma rasura, de um apagamento. O problema se dá se o contrafeitiço falha e o ser assassino, tão familiar, embora apagado, reaparece como contingência, de tal modo que a tela da fantasia vacile ao sustentar a realidade. O familiar parece ser a irrupção na realidade daquilo que só poderia ser na fantasia. Por isso, uma pandemia pode produzir um efeito de um familiar, sobretudo quando estamos imersos em filmes, jogos e narrativas pandêmicas. Se ela aparece, não é o novo, não é o novo normal, é o infamiliar no contrapé do contrafeitiço. Um detalhe. Os complexos infantis e suas implicações acerca da sexualidade são tratados muito brevemente nesse texto do Freud. Em contrapartida, o pensamento animista e suas relações com a morte são amplamente comentados tanto no Infamiliar, no texto de 1919, quanto no Totem Tabu. No Infamiliar, das experiências, que é um tipo do infamiliar, há a prova de realidade. Ela não só é fundamental, como também é uma condição, uma vez que é neste ponto do já conhecido, do que já é ou foi familiar, que reaparece algo num ponto onde já deveria ter sido superado, tal como o pensamento anímico que ainda deixa seus traços. No outro tipo de infamiliar, na literatura, não se aplica a prova de realidade, por motivos óbvios. A ficção tem como presunção a sua legitimação. Nesse sentido, o infamiliar na literatura parece ser uma contradição às elaborações freudianas. Ele deixa de fora a prova de realidade, como deixa de fora também o recalcado e o retorno do recalcado. Ele deixa de fora justamente a possibilidade de uma relação de antagonismo entre o que foi superado e seu retorno. Mais uma vez, Freud recorre, ao falar do infamiliar na literatura, àquilo que chamou de animismo. O escritor abandona o fundamento da realidade porque se abre ao pensamento animista. No entanto, isso não é suficiente para o sentimento de infamiliar. Ou seja, na experiência, a aparição da negatividade do pensamento animista na positividade do pensamento racional pode produzir o sentimento de infamiliar, mas não na literatura. Afinal, os seres fantásticos, heróis, faunos, dentre outros, não produzem esse efeito. Se acompanhamos o escritor no seu mundo fantástico, não há vacilação nem conflito de julgamento.
O que seria infamiliar na vida cotidiana não é na literatura por escassez de condições. Do mesmo modo em que nesta, por outro lado, há uma enormidade de possibilidades para a produção do infamiliar que não seriam possíveis na experiência. O escritor nos conduz a um mundo, mas ele pode mudar de direção. Pode propor que o sigamos por um caminho e, com isso, sob nosso apoio e nossa cumplicidade, construir uma realidade, seja ela semelhante a uma realidade externa, material ou uma realidade fantástica. Seja ela qual for, seremos seus cúmplices. Aqui Freud bifurca o efeito de infamiliar. Primeiro, no próprio texto. Depois, em relação ao texto. Ou seja, no caso do conto de Hoffmann, há um infamiliar que concerne a Nathaniel, o protagonista do conto, e outro efeito sobre nós, os leitores. No caso do primeiro, no protagonista, o efeito do infamiliar decorre do homem de areia. É ele com quem Nathaniel foi familiarizado através das narrativas da babá. O pensamento animista, próprio a esta narrativa, reaparece primeiro em Coppelius e depois em Coppola. Freud destaca como o homem de areia é aquele que perturba o encontro amoroso do protagonista. Sua emergência sempre produz rupturas, separa o protagonista de quem ama e, enfim, perturba sua realidade. Já no caso do leitor, Freud antecipa sua interpretação no momento em que descreve o final do conto. Ele diz que o homem de areia desaparece em meio à multidão, sendo que Hoffmann, no conto, diz que é Coppelius quem desaparece. Hoffmann conduz o conto como se o critério de realidade que o leitor tivesse que adotar fosse o da realidade material, da realidade cotidiana. Por isso, facilmente se crê que estamos diante de uma psicose, da loucura, algumas vezes desencadeada a partir de um encontro, da loucura de Nathaniel. Essa a realidade com a qual consentimos. Entretanto, o escritor, resumido por Freud, repito, ao chamar Coppelius de homem de areia, introduz o fantástico, o animismo, onde nós nos apoiávamos na realidade material. Se o conto fosse, desde o início, um relato fantástico, não haveria efeito de infamiliar. Hoffmann fala do fantástico, nos fazendo crer que falava da realidade. É esse o giro que exige um reajuste do nosso julgamento, que produz o infamiliar na literatura. Ou como no filme As Aventuras de Pi, em que somos conduzidos a pensar um mundo fantástico e nos surpreendemos com um drama real do protagonista. Ou quando nos ocupamos com o fauno em Labirinto do Fauno, com seu mundo fantástico e nada infamiliar, para um reajuste de julgamento quando nos deparamos com a violência fascista, desculpe o pleonasmo, com a violência fascista de um oficial. Não há nenhum problema com a irrealidade, nem com a realidade distorcida, transfigurada. O infamiliar não pode ser encontrado aí. Está no ponto em que uma realidade é invadida por outra que já estava lá. Naquilo que já era familiar, conhecido, e que num julgamento, um certo julgamento depositou num sótão qualquer. Como aquela foto impressa, antiga, aquele brinquedo de quando você era criança, ou a carta de amor guardada num lugar até ser esquecida.
e que foi reencontrada por contingência, não com júbilo, mas com certo desconcerto, um desassossego. Para finalizar, tendo a acreditar que Freud se valeu do animismo a despeito de si mesmo. A chave de leitura do animismo foi o narcisismo, que vê a si mesmo em todos os outros. Mas o narcisismo de 1912, em Totem Tabu, não 1914. Convido a quem se interessar, caso já não tenha feito, reler o animismo que aparece em Freud como antropologia de hoje, decolonial, pode ler o perspectivismo e o multinaturalismo. Não como uma mera troca de nomes, mas uma releitura. Talvez seja possível compreender melhor o que Freud diz no Infamiliar à luz dessa antropologia antropomórfica dos povos indígenas, e não como aquela outra antropocêntrica e colonialista que produziu a concepção de animismo. A rigor, ler o animismo para compreender o Infamiliar sempre deixa aquele retrogosto de forçamento. Afinal, se um familiar tem como condição o já sabido do familiar, um pensamento projetivo do animismo é uma flecha atirada sempre na mesma direção, do eu na direção do outro, onde o outro pode ser erguido como alteridade. Entretanto, se pensamos em familiar como uma surpreendente alteridade do mesmo, do íntimo, neste caso, o pensamento ameríndio, a epistemologia ameríndia pode parecer mais adequada. Afinal, me parece, no mínimo, curioso e, no máximo, um Heimlich, que o que para nós é uma palavra-conceito e uma experiência que pode ser teorizada, seja um dos fundamentos dos laços sociais e políticos ameríndios. O Infamiliar é, para essa epistemologia ameríndia, o que regula uma política de prudência, uma política de precaução entre os povos da floresta. E por que não a nossa política? É isso. Obrigada, Cleiton. Fez uma dissecação do Infamiliar, trabalhando sempre com pares de opostos, a começar pelo saber e não saber. E nesse momento seguinte, Pepita vai falar sobre o feminino, também fazendo algum contraponto. Então, Pepita, a palavra é sua. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar agradecendo esse convite à comissão organizadora do 23º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, a Sérgio de Castro, Ana Alicia Calmon e Sônia Vicente, e também aos meus colegas da comissão científica, em especial aos coordenadores Marcela Antelo e Jordan Gurgel, com quem temos tido a alegria de trabalhar conjuntamente, construindo um campo de investigação que articula 3 temas bastante difíceis: o feminino, o infamiliar e o paradoxo de dizer o indizível. Neste trabalho, decidi encarar de frente o que tem sido a minha questão, que consiste em articular, mas também em diferenciar o feminino do infamiliar. Para tanto, divido o trabalho em 2 partes. A primeira: a mulher não existe, mas pode se tornar infamiliar. A articulação entre o feminino e o infamiliar parece evidente se considerarmos o que já foi dito sobre as mulheres ao longo da história. Que elas encarnem um real estranho, inquietante,
dando corpo ao que permanece inapreensível para o sujeito, é o que recolhemos nas inúmeras representações da mulher na civilização, que cumprem a função de nomear e localizar um real perturbador. A mais famosa, mas não única, a difamação, segrega o feminino fazendo da mulher um objeto inferior, incompleto e degradado, tal como a crítica feminista não cessa de denunciar. Nesse lugar vazio de representação do feminino, surgem figuras da mulher que não existe, máscaras que percorrem figuras do horror, malignas, de luxúria e sensualidade, mas também da mulher adorada que fascina, da beleza que cega, da dama, a domna que domina no amor cortês, a encarnação da voz superegóica, cruel que comanda. Mas é como mãe que a mulher que não existe se escreve no inconsciente, contaminando a relação do homem com a mulher. Com a mãe, por fim, a relação sexual existe. É o que o Édipo recalcado no inconsciente não cessa de nos revelar. Nos inúmeros mitos da deusa branca recolhidos por Robert Graves, ela é o ventre de todos os bosques, origem que dá vida e protege, mas também a deusa do abraço mortal, presença da morte encarnada, sou a tumba de toda esperança. As figuras da deusa, diz Lacan, aquela que em suas palavras perde-se na noite dos tempos por ser a diferente, o outro perpétuo em seu gozo, são nomes do nome do Pai, que cumprem a função de nomear o real do gozo feminino e estabilizar um mundo, alojando nela esse gozo louco e enigmático, que perturba os limites do masculino. Porém, nada mais estranho do que a figura da verdadeira mulher, caso ela existisse, a Medeia, a mulher de atos impensáveis, capaz de destruir o universo familiar de um jazão, dando a ver que tudo não passa de um grande teatro. As mulheres mais próximas do real ultrapassam os limites, destroem os semblantes civilizatórios por padecerem menos da angústia de proprietário, segundo a expressão de Miller, a angústia de quem não aceita perder o poder fálico. Mas a gradiva de Jensen não. Ela avança de outra maneira, tal como sugere o andar mágico dessa figura mitológica que tanto fascinou Norbert. Ela não arrebenta com os semblantes, mostrando-lhe que seu amor não passa de sonhos e delírios, posto que a mulher não existe, uma vã ilusão a ser destruída pelas lavas do vulcão em Pompeia. Ela está bastante advertida de que somente uma máscara poderia existir ali, onde a gradiva emerge. Ademais, confere aos semblantes seu valor operativo de semblantes de gozo, encarnando o objeto A, causa do desejo, dando ao homem o acesso ao gozo fálico. Norbert, que admirava a mulher morta, esculpida no mármore do museu, encontra uma mulher de carne e osso, que por fim revela ser sua amiga de infância ao sair dos escombros do recalque, aquela que aceita dar vida à fantasia de ser sua gradiva. Eis que surge Zoé, essa outra bem familiar que irrealiza o mundo do nosso herói, bastante embaraçado, sem que ela precise mostrar-lhe o que seria uma mulher de verdade. Ao contrário, ela aceita transitar entre seus sonhos e delírios, ao mesmo tempo que enlaça os seus próprios fios que haviam ficado soltos quando perdera seu amor de infância. O amor ganha assim a consistência de realidade, não por se opor à fantasia, mas por nascer da mesma trama inconsciente que compõe o tecido dos sonhos, velando o vazio que ali se aloja, o vazio da mulher que não existe. Não sem razão, como se diz, o amor é uma loucura, lembra Lacan.
como crer que a mulher possa existir? Não faltam figuras literárias da mulher espectral sonhada pelos surrealistas. Tampouco as experiências de despersonalização e do estranho sentimento de desrealidade do sujeito enamorado evocado por Roland Barthes. Há um eterno abismar-se nos fragmentos de um discurso amoroso. A realidade do apaixonado é fugidia. Espero um telefonema e essa esperança me angustia. Tento fazer qualquer coisa e não consigo. Passeio pelo quarto e todos os objetos cuja familiaridade habitual me reconforta, os telhados cinzentos, os ruídos da cidade, tudo me parece inerte, separado, siderado como um astro deserto, como uma natureza nunca habitada pelo homem. O fascínio de ter por fim encontrado um objeto para o desejo, a presença sempre alucinada desse reencontro com o objeto essencialmente perdido e que só se realiza no sonho, ensina Freud, gera a suspeita de irrealidade. E o mundo se resume então a um mero sentimento do mundo, fugidio, que se esvai como desrealidade quando já não mais consigo dizer coisa alguma e então sucumbo. No amor, quando uma mulher roça no inconsciente do homem, diz Lacan, ele passa a crer nela, acredita que ela seja capaz de lhe dizer algo como um sintoma a ser decifrado. E Freud acreditou como ninguém na mulher como aquela que lhe entregaria a chave do mistério da feminilidade. Mas foi Lacan quem abriu a caixa de Pandora e levantou esse véu ao dizer que a mulher não existe, arrancando algo de si mesmo, ao dar um passo a mais nas suas passagens pela sexualidade feminina, como diz Miller, até generalizar o que entreviu pelo viés do gozo feminino e fazer dele o regime do gozo como tal. Com a metáfora de um inconsciente litoral, Lacan abraça o real do gozo feminino fora do sentido que habita em cada um. As diferenças podem se avizinhar, e não se trata aqui das diferenças relativas que pertencem à lógica do significante e funcionam por oposições, mas da diferença radical, absoluta, aquela que sequer posso dizer qual é, mas que ainda assim existe. Pois o feminino não é esse dark continent avistado à distância e que só poderia ser delimitado à custa de um eu que se afirma e se fecha em seu Heim, no casulo de sua pretensa identidade onde se reconhece. O feminino é o lugar dessa outra coisa, litorânea, mar aberto sem limites que nos habita. A ausência de inscrição no inconsciente é a presença de um real que faz vacilar as identificações sedentárias e todos os sonhos de verdade. Faz estremecer o universo como objeção ao todo que se pretende limitado. Não é de se estranhar que a presença do feminino possa provocar estranhamentos, inibições, sintomas e angústias, seja qual for a identidade sexual que se pretenda. A clínica da histeria é exemplar. A histérica padece precisamente da ausência de uma identificação que sustente o corpo, servindo-se do pai como armadura e alojando o feminino na outra mulher que transtorna. Segunda parte. O infamiliar, uma inibição específica do imaginário. Entretanto, caberia aqui uma questão. Embora o feminino possa produzir o sentimento do infamiliar, o gozo feminino, como experiência de corpo que se dá fora da linguagem, entre pura ausência e sensibilidade, é precisamente um acontecimento de corpo sem sujeito, nem para se angustiar, nem a estranhar a ausência de limites do próprio corpo,
que então é experimentado como outro. O ego, esse espasmo instantâneo do mundo, como escrevia Clarice Lispector, desmancha-se como um castelo na areia e o sujeito, arrebatado, está fora de si. Se inicialmente, no Seminário 10, Lacan localizou no infamiliar um eixo indispensável para abordar a angústia, sem confundi-los, no Seminário 23, esta é tomada como Heimlich é tomado como uma inibição específica, bastante fugidio, que se dá no imaginário do corpo com a intrusão de um real. O corpo nos é estranho, afirma Miller. Funciona por si só, sem que tenhamos a menor ideia disso. O homem não é esse corpo, apenas o tem, e por isso mesmo ele cai fora a toda hora, produzindo fenômenos de despersonalização e perturbação no enquadre da realidade, que só se sustenta quando o imaginário e o simbólico se mantêm enodados. Quando a angústia, essa vizinha do infamiliar, irrompe, um vazio sinistro se esparrama por toda parte, tal como ainda escrevia Clarice Lispector. É o vazio angustiante que dita o luto a ser feito de todos os objetos mundanos presente no mais de gozar, e que surge com o objeto A desnudado, quando caem os semblantes que o domesticavam na moradia da fantasia. O sujeito se defende como pode. Nada impede que a própria angústia surja como nomeação do real, a inibição como nomeação do imaginário e o sintoma como nomeação do simbólico. É o que propõe Lacan em RSI, elevando o trio freudiano à categoria de nomes do pai, amarrações que sustentam o nó como suporte do sujeito. Ainda que seja uma experiência limite, como no caso da angústia ou do infamiliar, que desestabilizam o sujeito à beira de um real, paralisando-o em sua divisão subjetiva, tratam-se de defesas frente a um real perturbador que irrompe, seja qual for a identidade sexual do sujeito em questão. Tais nomeações consistem em devolver ao sujeito o sentimento de pertencimento ao corpo, nem que seja para senti-lo no limite como pura dor. Assim, convém sublinhar que, embora o corpo seja estrangeiro, estranho, é preciso ter um corpo, isto é, adquirir alguma consistência imaginária do corpo para subjetivar esse estranhamento ou a vertigem da angústia. Nesse sentido, são bastante esclarecedoras as passagens de Lacan sobre o deslumbramento de Marguerite Duras, comentadas por Miller e Laurent. Pois a personagem Lol, no que chamamos uma experiência extrema da feminilidade, que é o arrebatamento, carece justamente de um sentimento de si, por ter tido seu corpo extraviado na famosa cena do baile, por uma mulher fatal que rouba seu noivo. O sentido comum cobraria de Lol o pesar de ter sido deixada, traída, raiva ou ciúmes, qualquer coisa, menos o que Marguerite Duras descreve, a estranha omissão de sua dor. Após o baile, Lol vê Stein permanece como a coisa petrificada, prostrada na cama por semanas, sem poder dizer nada, apenas o insuportável que era ter de esperar tanto tempo. Lol é pura vacuidade. Sob o vestido que portava, não havia ninguém para habitá-lo, nenhum Heim, nem nome que a designasse. Na falta de uma palavra para dizer o indizível, o buraco da inexistência da mulher ao qual fora lançada, a novela avança na reconstituição de uma fantasia que lhe dê corpo e localize seu gozo. A montagem é inusitada,
envolvendo esse ser a três ao qual Lacan se refere, um ser tripartido. Casualmente, ela passa a observar um casal de amantes através da janela de um jardim, com o consentimento de Hold, o homem que lhe dá a ver o corpo nu de Tatiana, uma amiga da infância que opera como seu duplo imaginário. Assim, Law encontra na imagem fascinante do corpo feminino, desnudado pelo olhar de Hold, um suporte para si. Contudo, nesse ser a três, quem subjetiva a divisão subjetiva até o limite da angústia é o narrador da história, Hold, o lugar do eu penso, e que finalmente convida Law a encarnar a mulher no ato sexual. Mas, sem corpo para vestir sua paixão, Law enlouquece. Por fim, cabe sublinhar, como fez Lacan, o talento da escritora em localizar as taciturnas núpcias da vida vazia com o objeto indescritível. As núpcias com o indizível do feminino, onde não havia nada, nem ninguém para estranhar esse estranho corpo arrebatado. O infamiliar fica por nossa conta. Muito obrigada. Obrigada a você, Pepita, pelo esforço de dizer o indizível através dessas duas perspectivas do feminino, articulando com o infamiliar. E nesse momento, nós vamos abrir a nossa conversação. Já estão chegando aqui algumas questões e tem uma pessoa que está, Paula Butubi, que está pedindo uma informação de qual é o texto de Freud sobre o animismo. Acredito que esse pedido se endereça a você, Cleiton. Uhum. Tanto no Totem Tabu, ele tem toda uma sessão onde ele vai discutir muito sobre o animismo, quanto no próprio Infamiliar. Tanto que foi uma coisa um pouco surpreendente para mim ver a quantidade de referências que o Freud faz ao animismo. Não é? De tal modo que eu diria que, se não for fundamental ler o animismo, o texto do Infamiliar com o texto do Totem Tabu, pelo menos pode ajudar muito a compreensão do texto de 19 com o Totem Tabu, que são várias as referências do Freud em diversos momentos, no próprio texto O Infamiliar. E essas referências são interessantes porque tem algumas pessoas que comentam, né? A Carol Leão está dizendo que interessante a retomada do animismo em uma perspectiva neocolonial. Obrigada, Cleiton. E a Renali Xavier diz a mesma coisa sobre a sua releitura a partir do colonial. Agora, Sérgio de Castro quer fazer uma pergunta. Sérgio, pode desmutar o microfone e fazer sua pergunta aí ao vivo. Sérgio, você me ouve? Vou ver se teve alguma coisa na conexão. Ele está me ligando aqui. Minha voz está sendo transmitida? Tranquilamente. Posso falar? Então, eu teria duas perguntas para iniciar. Uma para o Cleiton, justamente a partir do animismo, quer dizer, a referência de Freud a um pensamento animista, ela não seria por demais presa, como aprendemos com Lévi-Strauss, e, portanto, como aprendemos com Lacan, a uma ideia de progresso e de desenvolvimento que equivaleria os ditos selvagens, com toda a complexidade de seu pensamento simbólico e de sua organização social, às crianças
e ao infantil, dizer, a partir de Lévi-Strauss e, portanto, de Lacan, essa equivalência do infantil com o animismo, ou do animismo com o retorno do recalcado, já não se sustentaria mais, me parece. A Pepita, eu perguntaria se o feminino como diferença absoluta, como você afirma e demonstra em seu texto, não colocaria em questão o binarismo de gênero, pelo qual muitas vezes a psicanálise lacaniana é criticada, não é? Bom, essas duas questões. Antes de passar a palavra, eu gostaria de ter aqui um comentário do Antônio Teixeira, dizendo que concorda com Pepita, o feminino não sofre o infamiliar na medida em que o encarna. Antônio Teixeira estará entre nós na próxima semana. E vocês, então, Cleiton e Pepita, Posso, fiquem à vontade para responder. talvez, dizer uma palavra? Bom, respondendo e também agradecendo a questão do Sérgio, que eu acho ela fundamental, porque existe alguma certa leitura que se faz, e Lacan foi criticado por isso pelo feminismo, do Seminário 20, como se ele tivesse ali com a famosa tábua da sexuação propondo, reafirmando um binarismo retrógrado, como se coubessem, como se aquilo fosse um pouco essencialista. Aos homens cabe o gozo masculino e às mulheres, então, cabe o gozo feminino, que foi um pouco, inclusive, o debate do feminismo dos anos 70, de Lacan com as feministas, uma segunda onda do feminismo dos anos 70, inspirada, inclusive, nas teses do próprio Lacan, que tentavam encontrar uma essência para as mulheres baseada nesse gozo feminino. Então, isso foi um problema. Em todo o movimento francês da época, desse feminismo, procurou, inclusive, encontrar uma escrita propriamente feminina, que qualificasse, né? Enfim, tem todo um debate sobre isso, mas que qualificasse o feminino. Mas toda tentativa de atribuir uma essência para o feminino é um problema. Inclusive, de encontrar, de adjetivar esse feminino, fica sempre difícil para nós, porque é aquilo que arrebenta com qualquer representação ou qualquer imagem, não é? Então, por isso que essa perspectiva do feminino como a diferença absoluta, justamente ela rompe com o binário, porque não é que eu tenho um segundo sexo que eu poderia identificar, mas esse outro sexo é a ausência de uma identificação possível. Então, em relação ao Antônio, ele diz que concorda, né, com essa questão, né, do feminino não sofre, o feminino não sofre o infamiliar na medida em que o encarna. Essa foi assim, a grande questão para mim que teve presente quando eu me debrucei sobre o tema, era poder pensar um Heimlich não somente a partir do que eu entendia que era a lógica masculina da sexuação, entendida não como esse binário, mas a lógica do lado masculino que qualquer falacer onde ele pode se situar, não é a partir da relação do sujeito dividido com o seu objeto. Então, eu entendo de alguma maneira que no Seminário 10, Lacan dá essa perspectiva já. Quando ele aborda um Heimlich, ele trata a partir daí. E eu então toda a primeira parte do meu texto desenvolve mais essa ideia, não é? Mas eu fiquei me perguntando será que a gente poderia pensar um Heimlich ao feminino, por assim dizer? E aí que eu achei, assim, ou seja, pensar um Heimlich fora da referência do outro, que é por isso que Lacan se serve exatamente dos nós. E foi aí que eu achei eu acho preciosa essa referência dele, né, que pensar um Heimlich como uma inibição específica, né, como uma inibição específica do imaginário. Então,
foi aí, não é, seguindo da questão do exemplo que eu acho que é bastante claro, tal como Lacan aborda a Marguerite, o deslumbramento, né, de como ali, justamente, né, onde se dá a experiência extrema desse gozo outro, né, é onde não há nada, ninguém para subjetivar ele, inclusive como um estranho. Então foi esse o meu percurso, né? Só antes de passar a Cleiton, você falou da adjetivação do infamiliar ao feminino, Pepita. Então, infamiliar seria uma adjetivação para o feminino. Ao mesmo tempo, o feminino é uma adjetivação para o gozo. Então, ele é substantivado e adjetivado ao mesmo tempo. Desculpa, depois eu... Não, é que eu acho excelente, quer dizer, essa ideia de pensar, abordar o feminino com uma certa lupa, que é uma lupa, entre aspas, porque é o tema do infamiliar. Ele ilumina aquilo que não se dá a ver, de qualquer forma. Mas nessa abordagem, a gente se depara com essa experiência do Unheimlich no limite, né, do que a gente pode como qualificar o próprio feminino, né? Eu passo a palavra a Cleiton, depois eu retomo esse ponto. Isso. Sérgio, o final da sua questão, quando você coloca em questão o retorno recalcado, você pode só retomar o final da sua questão, por favor, Sérgio? Relacionando o animismo com colocar em questão o retorno do recalcado? Sérgio? Eu não sei se eu estou sendo escutado. Sim, agora sim. Enfim, aproximar o retorno do recalcado com o animismo, se isso não seria um pouco problemático a partir já de Lévi-Strauss e, portanto, de Lacan, porque me parece que haveria aí a pressuposição de que o pensamento selvagem, com toda a sua complexidade, como Lévi-Strauss o demonstra, não é? E Lacan acolhe inteiramente, ele não é propriamente um equivalente do infantil, ele é um outro tipo e uma outra modalidade de pensamento, tão complexa quanto a nossa, ou mais complexa, nesse mundo pobre de simbólico. Então, o retorno do recalcado, enquanto o retorno do infantil, não seria exatamente o retorno da complexidade nada infantil do pensamento animista. Essa pergunta, já a partir de Lévi-Strauss e, portanto, de Lacan. Ok, ótimo, te agradeço a questão, Sérgio. Eu acho que a sua questão ela tem vários níveis de complexidade, né? Eu acho que o primeiro deles é responder de uma maneira muito interessante ao convite que eu faço, né? O convite de fazer um certo deslocamento para um pensamento, uma outra epistemologia, uma antropologia que faz uma leitura um pouco diferente para poder retornar ao texto e compreendê-lo de uma certa maneira. Então, num certo ponto, eu concordo com você, mas quero chamar a atenção para aquilo que eu estou apontando. Que me parece que quando Freud chama a atenção do animismo, o primeiro ajuste que eu faria para corresponder ao que você está chamando a atenção de nível de complexidade seria abrir mão da própria noção de animismo. Eu acho que somente uma antropologia que é decorrente do ensino de Lévi-Strauss, por exemplo, aqui no Brasil temos o Viveiro de Castro, você conhece muito bem, não é? Que a antropologia que ele propõe é um desdobramento exatamente de uma reflexão a partir do Lévi-Strauss. Então, é uma antropologia que não propõe uma outra... Você sabe disso, eu estou dizendo aqui para a nossa conversa, mas você sabe muito bem disso. Não é uma outra antropologia que cria uma outra teoria, que cria uma teoria diferente sobre o pensamento indígena, sobre o pensamento ameríndio,
mas é uma antropologia que se propõe a, de uma certa maneira, recolher e comportar a teoria que os próprios indígenas fazem. Ou seja, não é um pensamento europeu acerca do pensamento ameríndio, mas uma tentativa de recolhimento de práticas discursivas e de um pensamento elaborado e complexo que seria, em termos de perspectivismo e de um multinaturalismo. Bom, o primeiro problema está nisso. O primeiro problema está que, ao considerar a complexidade, nós vamos ter que pensar em outros termos, nós vamos ter que pensar em termos de perspectivismo e de multinaturalismo. Se a gente pensar em termos de animismo, ele ainda está preso numa certa antropologia que pensa o pensamento selvagem apenas como sintoma da sua própria metafísica, da sua própria forma de reflexão. Então, nesse caso, o Freud, isso não é nem uma leitura que eu extrapolo de Freud. O Freud traz o tempo todo tanto o animismo de um lado, como esse que já foi, na retórica freudiana, ou na gramática freudiana, superado, que retorna. E nesse ponto, eu acho que a gente pode pensar que, quando Freud fala de retorno do recalcado, não me parece que ele está dizendo exclusivamente como uma operação diferente da forclusão, por exemplo, né? Como alguma coisa que remete estritamente à neurose enquanto uma estrutura diferente da psicose. O que me parece que aí ele está dizendo, e ele mesmo diz que ele usa o conceito de recalcamento de modo ampliado, não é palavra minha, do próprio Freud no familiar, justamente para poder se interrogar por esse movimento de como é que numa gramática freudiana nós vamos acolher que Freud diz que há algo já conhecido, há algo já familiar que retorna. Na gramática freudiana, o que nós temos é retorno recalcado, né? Na gramática freudiana, por isso que eu digo que me parece que o uso que ele faz do animismo, ele faz o uso do animismo calcado numa certa teoria do narcisismo, é contra o próprio Freud. Eu acho que o que você está dizendo é justamente o que eu tentei apontar no texto. Colocar Freud contra Freud para explorar o que essa reflexão do Freud pode nos ampliar nossa discussão. Ou seja, finalizando para passar a palavra, o animismo aí para Freud, me parece que se a gente seguir passo a passo, não se encaixa bem com a reflexão do infamiliar. Eu precisaria fazer essa passagem para entender em termos de um perspectivismo ameríndio, de um multinaturalismo. Segundo ponto, ao dizer retorno recalcado, ele não está fazendo uma referência explícita à neurose enquanto uma estrutura clínica. E parece que é uma gramática freudiana para falar de um certo movimento de algo que já está... Por isso que eu falei de uma dimensão estética, né? Ou se preferirem, do que o Lacan falou na lógica no seminário 19. Você pode ter uma negação e uma afirmação, sem que a negação elimine a afirmação e sem que a afirmação elimine a negação. Não sei se eu te respondi, mas qualquer coisa a gente retoma a conversa. A conversa vai ser mais de uma vez retomada. Eu vou mandar mais duas perguntas. A Fernanda Turbá pergunta a Pepita: poderíamos dizer, com Lacan, que o feminino é sinônimo da diferença absoluta? E o Felipe Bier pergunta ao Cleiton: o que a teoria deocolonial pode contribuir ao pensar sobre o gozo, que para Lacan é uma alteridade radical e irredutível? Não há uma incompatibilidade estrutural entre as duas matrizes, ou entre as matrizes, melhor dizendo. Então, estou mandando aqui essas duas perguntas. Em relação à questão da Fernanda, que eu acho que tem algumas outras que vão nessa mesma direção, tem enfim, é uma afirmação do próprio Lacan, que na dialética falocêntrica, e é por isso mesmo que tudo pode ser dito
colocado, falado sobre uma mulher e difamado, né? Na dialética falocêntrica, ela representa o outro absoluto, né? Mas essa ideia, claro que é uma ideia que Lacan desenvolve a base, né, de todo o seminário 20, o fundamento disso, mas não é uma ideia que já vinha da filosofia, certamente, né? Levinas falava disso, Walter Benjamin, em especial, né? Depois de tudo que foi dito no sentido de uma certa difamação da mulher ao longo não só da própria filosofia, o Walter Benjamin faz um elogio ao feminino, não como um segundo sexo, né? Mas como o lugar dessa autoridade que, no fundo, é aquilo que permitia, serviria de o que dá ao filósofo uma potencialidade epistêmica e amorosa de no amor, né, ele ter uma experiência com aquilo que é radicalmente outro, né, e assim ele pode conhecer algo de si mesmo. O trabalho da Algaria Martos, Discretas Esperanças, nesse livro é belíssimo, e ela fala de algumas, ela desenvolve essa ideia, né, do feminino, por exemplo, em Walter Benjamin, mas isso para dizer que é algo que, enfim, sim, Lacan tomou isso, mas isso também já vinha da filosofia, né? Bom, talvez tem outras questões, mas eu passo então, acho que Cleiton quer falar. Felipe, obrigado pela pergunta. O que a teoria decolonial pode contribuir a pensar sobre o gozo? Olha, Felipe, e também se não há uma incompatibilidade estrutural entre as matrizes. Eu vou começar da segunda. Eu acho que há uma diferença, sim, entre as matrizes. E justamente essa diferença, essa não sobreposição das matrizes, é que me parece interessante e instigante para uma pesquisa. Ou seja, a pergunta que você está me fazendo é um dos caminhos de uma pesquisa e de uma interrogação que eu faço, assim como acho que outros colegas também, né? Então, há uma diferença e há eventualmente uma incompatibilidade, mas isso não impossibilita uma reflexão para encontrar pontos de diálogos, não uma sobreposição. Agora, o que a teoria decolonial contribui para pensar o gozo? Não sei, eu não sei, aí é uma questão de não sei, não é colocando em questão, mas eu não sei se a teoria decolonial se interroga a respeito do gozo. Eu acho que a teoria decolonial não tem necessidade de interrogar sobre o gozo, tal como Lacan faz, porque, assim como a psicanálise não tem, dentro do seu próprio modo de matriz epistemológica, a responsabilidade ou a obrigação de pensar coisas que outros saberes, que outras epistemologias se dedicam. O que eu acho que me parece importante a se considerar é que, retomando a questão que eu falei há pouco, o animismo é muito mais um sintoma de uma operação de um pensamento colonial, um pensamento do colonizado, do colonizador acerca do colonizado, uma epistemologia diferente, como essa que, por exemplo, aqui no Brasil, Viveiro de Castro tem trabalhado, se aproxima, sem coincidir, de uma proposta e de um certo modo de funcionamento da posição do analista, do discurso analítico. Não estou falando de clínica. De que maneira? Na medida que não é um discurso sobre o pensamento e o discurso do outro, mas é a possibilidade de uma abertura, de um acolhimento, de como esse discurso é feito por esses indígenas, pelos povos indígenas, e não uma teoria acerca deles, é que me parece que esse modo de acolhimento cabe e é muito próximo ao que a psicanálise considera em termos de discurso analítico. Insisto, não é uma sobreposição. Eu não estou colocando clínica e antropologia no mesmo ponto. Então, vou mandar mais duas perguntas. A Carla Serles pergunta: Pepita, eu poderia pensar que quando Lacan, nas fórmulas da sexuação, não faz oposição entre masculino e feminino, mas entre
todo e não todo, ele já está rompendo com o binarismo? E agora vou mandar uma pergunta de Gustavo Ramos para Cleiton. Cleiton, você diz que na ficção o infamiliar deixa de fora a prova de realidade. Muito legal para pensar a literatura contemporânea que joga justamente com essa prova de realidade, questionando a própria ficção. Então, mais essas duas perguntas. Eu acho que a questão da Carla, né? Sim, certamente, né? Ele já rompe com aquilo que eu falava, né? No seminário 20, o Lacan rompe com esse binarismo, ao propor essa lógica do não todo, né? Mas eu acho que isso fica ainda mais claro, né? Quando o Miller disse, que aliás foi uma grande questão, né? A gente teve uma grande discussão sobre esse ponto, né? Quando ele diz quando ele generaliza o gozo feminino para dizer que é o gozo como tal, né? Então esse é o gozo que diz respeito ao ser falante como tal. Então, se você me permite, Annalisa, tem uma outra questão que eu acho que também se liga a essa, não é? Que é um pouco a pergunta que o Eduardo coloca, né? Se o final de análise do falacer seria consentir ao gozo feminino, saber fazer aí o signo da diferença absoluta. Eu entendo que sim, não é? Quer dizer, justamente se trata de que uma vez, se é que a gente poderia colocar assim também, não é? Porque a gente pensou num primeiro momento do ensino do Lacan, a questão da travessia da fantasia em relação ao final da análise como um ponto fundamental. E eu penso que não é? Mas ele, no fundo, ele abre uma segunda perspectiva aí, não é? Que é em relação ao real, que existe mais além, né? Dessa travessia mesmo. E a questão é o que fazer, nem tanto com os restos sintomáticos, mas algo da ordem do sintoma, do acontecimento de corpo, né? De um gozo do A1, que sempre, quer dizer, sempre esteve aí, mas ele foi depurado e decantado ao longo de uma análise, né? Então, sim, de alguma maneira, o final da análise, ele pressupõe lidar com isso que foi rejeitado, que apareceu como algo em relação ao que o sujeito tinha que se defender, não é? Cognição, sintoma, angústia, estranhamento, o que for, mas que isso, quer dizer, essa parte impensável de cada um possa ser abarcada, né? Por um sintoma, por uma solução sintomática no final de uma análise. Talvez o Cleiton queira falar algo, ou, enfim, responder a questão que foi repetida. Depois tem outra sobre a devastação, que tem duas aí sobre a devastação, que talvez... Quer seguir? Pode seguir. Não, que tem duas questões que trazem a pergunta sobre a relação do arrebatamento com a devastação. Se eu não me engano, uma das propostas das teses da Marie-Hélène Druce consiste em dizer que o arrebatamento é uma outra face da devastação. Às vezes uma aparece mais, e ambas transestruturais, né? Podem aparecer em qualquer estrutura clínica. Mas é uma outra face na medida que, quer dizer, ambas, né, tanto o arrebatamento como a devastação mobilizam um real do corpo não redutível à significação fálica nem às imagens fálicas, né? É um real do corpo fora dessa significação. Então, é o próprio vazio relativo ao feminino que é mobilizado aí, né? Tanto em um quanto o outro, mas acho que a devastação ela carrega uma outra problemática diferente desse aspecto que é o puro fascínio, né? Do arrebato, dessa experiência de êxtase do gozo feminino, que é ter que, de alguma maneira, imputar a causa desse estrago a um outro que devastou. E a figura materna fica emblemática aí, né? Ou o homem, devastação, né? Um parceiro que seja o responsável pela causa desse estrago, né? Mas sim, mobilizam o mesmo real do corpo.
Agradeço, Gustavo Ramos. Eu até acho que foi mais um comentário do que uma pergunta, né? Mas ele me ajuda a comentar uma coisa que me parece interessante sobre a prova de realidade, é que se a gente, eu não abordei na minha intervenção inicial, mas se a gente for pensar essa diferença de um modelo estético aristotélico para aquele que é o suporte para o pensamento freudiano, a gente vai ver que tem os antecedentes, digamos assim, seja em Kant, seja em Hegel. E um exemplo que me parece um pouco ilustrativo nesse ponto, se a gente for pensar uma teoria do belo em Hegel, em linhas gerais seria uma ideia que passa através da realidade externa, de realidade exterior, de uma maneira que ela é mantida como verdade, como uma certa continuidade. Enquanto que uma teoria do sublime em Hegel vai falar o contrário, de um rebaixamento, como se o mundo sensível, o sensível não tivesse condição de abarcar o que é o ser uno, né? Então há um rebaixamento da realidade externa. Quando você, Gustavo, chama atenção para esse ponto que eu disse de uma, como é que você disse aqui, fora da prova de realidade, me parece que esse é um artifício que Freud destaca muito interessante, que o escritor de literatura pode fazer uso. E aí eu aproveito essa pergunta do Gustavo para destacar que o Gustavo ele faz parte de um núcleo, né, do Instituto ligado à Seção Sul de Psicanálise e Literatura. E o tema deles justamente é a respeito da ficção. Então, me parece que é muito mais um comentário que o Gustavo traz. Então, agora tem mais algumas perguntas. Espera aí. Aqui. Nelson Matheus já foi. Nelson de Matos Barroso pergunta: será que existe pensamento infantil? Pois o pensamento selvagem reflete a própria estrutura de funcionamento do pensamento, ou seja, o inconsciente é linguagem. E Ana Silvia faz um comentário. Clayton fez um precioso recorte da teoria freudiana. Segundo Freud, o elemento infantil determina a direção em todos os casos. Nem sempre, mas com frequência, determina o desfecho. Obrigado, Ana. Obrigado, Nelson. Nelson, eu não cheguei a falar de pensamento infantil. Talvez em algum outro momento você possa dizer o que você pensou em termos de pensamento infantil. Sobre pensamento selvagem, é claro, eu acho que isso acaba esbarrando na questão inicial do Sérgio. Eu preciso sempre recorrer, ao falar do que Freud está trazendo, da gramática que ele mesmo faz uso, de uma gramática da passagem do século XIX para o século XX. Acho que seria, talvez, eu acho que há uma potência muito grande no pensamento do Freud e que nós não podemos ofuscar essa potência de pensamento a partir de terminologias que hoje não seriam tão adequadas. Então, é óbvio, quando está falando de pensamento selvagem, né, ele se vale com uma gramática de sua época que estabelece que parte de um raciocínio entre uma separação de natureza e cultura. Para pensar, de um lado, algum que eventualmente estaria mais do lado da natureza, outro da cultura. O tratamento que, por exemplo, a gente vê em Lévi-Strauss é outro. Ele vai se valer disso, mas como um operador da diferença.
Voltando anterior e ainda em Freud, nessa questão, eu acho que o que é mais importante, me parece, nesse ponto, não é fixar no termo selvagem ou fixar no termo animista, mas eu acho que o que o Freud está dizendo, junto à sua época, né, e em termos de um pensamento estético, é que se a gente pode imaginar, se a cultura pode imaginar que existe um processo evolutivo, que existe o selvagem no tempo da escala da história e o homem civilizado no outro, o que o Freud está dizendo em torno do neurótico e do indivíduo normal, da criança e o adulto, da massa e do selvagem, é menos um atributo e um predicativo de uma selvageria, e mais a presença de um não saber no interior do saber. É mais a presença de um elemento negativo numa positividade. Acho que é nesses termos que a gente tem que pensar. Então, mais duas perguntas. Flávia Cera, bom você estar aqui, Flávia. Pergunta: sobre o gozo e o pensamento neocolonial, o Achille Mbembe se interroga: é interessante ler o que ele diz na crítica da razão negra, tocando inclusive na questão do animismo. E Silvia Sato, que bom também que está aqui, pergunta, agradece aos dois e pergunta a Pepe: queria falar mais sobre a inibição específica ligada ao infamiliar encarnado? Fiquei pensando se não seria uma realização. Não sei, Silvia, uma realização, o que exatamente você quis dizer com isso, mas a ideia que eu achei, o Antônio sintetiza assim o que eu tentei transmitir no trabalho, quer dizer, o feminino não sofre o infamiliar na medida em que o encarna, né? Essa ideia de que o feminino encarna esse infamiliar veio assim, tal como o Antônio coloca, né? Lembrando que o feminino como tal não padece disso. Quem padece é aquele entre aspas, que pode ser o próprio sujeito, que se aproxima dele. Então, nesse sentido, o infamiliar, ele parece mais como uma certa barreira em relação ao feminino, assim como a própria angústia o é, né? Mais uma barreira, uma contenção, né? Lá onde a LOL, por exemplo, não tinha, em relação à experiência desse feminino como tal. Agora, porque tem uma questão que a Patrícia, se você me permite, Annalisa, eu já posso adiantar, né, que a Patrícia lembra que sobre a devastação, Bruce, no livro Mulheres e Discurso, coloca a hipótese de que em alguns casos é o objeto A que enlaça os três registros, e quando ele não está, a devastação. Quer dizer, a tese dela não é pensar numa angústia de separação, específica, entre aspas, das mulheres, quer dizer, daquelas que se confrontam com essa devastação. E, de certa forma, né, isso mesmo me faz pensar se a gente não poderia tomar em alguns instantes, porque é uma coisa tão fugidia nessa, quer dizer, um Heimlich, né, um Heimlich como sentimento, tomar isso como uma certa tentativa de se separar ao feminino, mas que não é o próprio feminino como tal. Eu acho que essa é a sutileza aí que eu tentei transmitir, né? Que o Antônio bem captou quando ele resume, sintetiza dessa forma. Queria agradecer a lembrança da Flávia Ceras a respeito do Achille Mbembe. Obrigado, Flávia. Então, agora nós vamos passar mais duas perguntas e finalizamos. As outras perguntas serão encaminhadas aos participantes, as perguntas que estarão no chat serão posteriormente encaminhadas para eles, mas nós não temos mais tempo. Bom, Ana Oliveira pergunta: se o gozo feminino é o gozo como tal,
por que nomeá-lo como feminino? E Rodrigo Oliveira pergunta: Pepita, você poderia falar da relação da posição feminina com a erotomania, com a possibilidade de dispor de seu próprio corpo por amor? Então, são essas as duas perguntas. Bom, em relação a essa questão, ela retorna sempre, né? Por que, então, falar, insistir no feminino, por chamar o gozo como tal de feminino? Porque parece que a gente insiste dessa forma num binarismo retrógrado. Mas é uma questão. E talvez, cada vez mais, a sexualidade fique disjunta das identificações do gênero, por assim dizer. Né? Das identificações que já nem mais seriam sexuais, porque a satisfação parece que passa cada vez menos, não é? Pelo encontro com o outro no sexual, né? É esse paradoxo, né? Porque cada vez mais pornografia, esse tema a gente tem trabalhado, né? Cada vez mais parece que isso está aberto, sem véu, não é? Essa possibilidade de acesso à mulher dessa forma, mas cada vez se sonha menos, ou se fantasia menos com a mulher, e isso implica numa detumescência do próprio desejar, né? Esse é o paradoxo. Esse que é o paradoxo. Então, realmente, a época fez essa disjunção, operou essa disjunção. O gênero é um assunto que não parece que cada vez tem menos a ver com a sexualidade como tal. Mas por que eu entendo, né? A maneira como eu tenho, por enquanto, respondido essa questão um pouco, né, para mim, assim, como é que eu entendo isso? Quando Lacan fala do feminino, aí é justamente para acentuar a relação sexual não existe. Não há a relação ao outro sexo. O que há é esse furo na sexualidade. Então, enfim, então eu acho que é uma questão, né? É uma questão. Isso já tem retornado assim entre nós de diversas maneiras, mas no fundo manter o feminino aí implica em situar esse ponto, né? Quer dizer, a mulher não existe, não vai sem a relação sexual não existe. Então, eu diria que as demais perguntas, eu vou fazer uma retificação no que eu disse, os próprios participantes estão tendo acesso através das mensagens do WhatsApp que estão chegando. Então, Pepita, você gostaria de dizer as suas palavras finais hoje, conclusivas, melhor dizendo, depois eu passo também para Cleiton trazer realmente agradecer muitíssimo por essa possibilidade que realmente me pôs ao trabalho. Eu estou pensando nessas questões, eu acho que a junção do feminino e do infamiliar, no fundo, exige um trabalho, né? Tem algo a ser, um trabalho a ser feito, porque essa questão ela não está respondida, né? Assim como eu entendi, né? É um desafio. Então, eu realmente agradeço por esse encontro e a oportunidade de ter trabalhado aqui com o Cleiton também. É um prazer. Então, eu passo a palavra a ele. Então, Cleiton. Bom, sim. Também agradeço. Para mim foi um prazer participar, agradeço o convite. Um prazer também estar aqui acompanhado de vocês duas, Analícia e Pepita, e dizer que o que eu tentei, entre as coisas que eu tentei trazer, já que a maioria das perguntas vieram mais ou menos em cima do mesmo ponto, é mais ou menos dizer o seguinte: ou a gente tem uma perspectiva, eu vou usar a palavra perspectiva não, a gente tem um ponto onde o ponto de partida é o eu, e como consequência, a alteridade é apenas um outro que é construído a partir de uma operação de expulsão daquilo que é diferente em mim mesmo, ou a gente muda essa referência e aí a gente tem um pouco menos de certeza do que é o eu, e eu acho que isso tem a ver com o que a psicanálise Lacan e Freud dizem, com uma não identidade, ou seja, essa outra perspectiva é justamente a partir de um encontro que pode me despossuir, portanto, não
cristaliza nenhum tipo de identidade, nenhum tipo de eu. Acho que essa virada é muito próxima de uma discussão freudiana e lacaniana. Então, agradeço. Então, como vocês veem, esse tema apresenta mais perguntas do que soluções. E assim nós vamos percorrendo as atividades preparatórias, nos preparando para futuras perguntas até chegarmos ao encontro. Agradeço muitíssimo a Pepita e a Cleiton pelas valiosas contribuições que também nos puseram a trabalho e até mais, vamos dizer assim. Um abraço a todos, obrigada a todos os que estão aqui, os que estão no YouTube, pela presença. E obrigada a Marcelo, Rogério e Bruno pelos bastidores técnicos. Então, boa noite a todos, um abraço. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite a todos.